2020, um ano que começou como qualquer outro, mas que em questão de semanas tudo iria parar. O mundo inteiro estava parado, congelado. Ruas vazias, pandemia, lockdown, todo mundo em casa, isolamento e uma sensação muito estranha de incerteza do que iria vir pela frente e principalmente de muito medo. Mas enquanto o mundo inteiro estava parado, isolado, o mundo inteiro estava ouvindo essa música. Blinding Lights do The Weeknd simplesmente tocava em todo lugar, em todo lugar, a toda hora, seja no YouTube, seja nas rádios, do mundo todo, O mundo inteiro ouviu essa música. Não importa se você morava no Japão, no Brasil ou no Himalaia, você com certeza ouvia Blinding Lights. Blinding Lights simplesmente foi a música de 2020. Se 2020 tem uma música, se a pandemia, se todo esse período que a gente viveu tem uma música, tem uma trilha sonora, com certeza é Blinding Lights. E não só Blinding Lights, mas eu digo The Weeknd. The Weeknd marcou a pandemia, The Weeknd marcou 2020 e até 2021 posteriormente. Enquanto todos nós estávamos em casa, The Weeknd estava fazendo arte, estava criando uma era histórica, né? Se você olha o clipe de Blinding Lights, cara, olha isso, você não sente algo, não era, ele representa exatamente aquilo que a gente estava vivendo, cara. Eu lembro de ver esse clipe na época e, cara, senti, sabe? Sente uma sensação, pô, cara. Ele representa muito bem, entendeu? Hoje a gente olha esse, por exemplo, o clipe de Blinding Lights, The Weeknd dançando na ponte, na rua vazia. Você não te remete a memórias de quando a gente estava em isolamento, quando o mundo inteiro estava parado. Agora que essa sonoridade de Blinding Lights que The Weeknd trouxe em 2020, com o álbum After Hours, essa sonoridade oitentista que caiu como uma luva, entendeu? Caiu como uma luva que a gente estava vivendo. Enquanto a indústria toda estava parada, os artistas, muitos adiaram lançamentos porque não teriam tours, não teriam eventos de promoção, todo mundo estava com medo. The Weeknd foi lá e se consagrou como assim, sem dúvidas, um dos maiores artistas da sua geração e o nome daquele ano, sem sombra de dúvidas. Mesmo com todas as dificuldades da época, usando isso para criar uma das suas melhores, se não a sua melhor era, entendeu? Onde havia todo um conceito, onde a cada apresentação ele aparecia com o rosto mais machucado, né, com mais faixas ao redor. Cara, quem viveu sabe, entendeu? Foi uma época, assim, incrível do The Weeknd. E, como eu disse, Blinding Lights não é só uma música qualquer, é uma música que retratava, tanto na música quanto no videoclipe, exatamente o que a gente estava vivendo, cara. Entendeu? É loucura isso. E hoje eu digo assim que é impossível tanto você lembrar de 2020, caso você viveu, né? Eu imagino que sim. Você lembrar da pandemia de 2020 e não lembrar de Blinding Lights, não lembrar do The Weeknd dessa era. Tanto como não tem como você não lembrar de Blinding Lights e dessa era do The Weeknd e não lembrar de 2020. Sabe, as coisas estão ligadas. Foi a trilha sonora desse período tão estranho, né, que a gente viveu. É uma vibe tão estranha, sabe? Tanta coisa acontecendo. E como não existiam turnês, né? As apresentações em eventos de televisão, em premiações, eram mais próximo do que a gente tinha, né? De ver artistas ali se apresentando em shows. E o The Weeknd, cara, fez cada apresentação incrível. E, de novo, que marca tanto esse período, cara. Foi no VMA, foi no EMA, no ano seguinte no Super Bowl. Cara, eu me lembro de, na época, assistir essas apresentações e hoje olhar de volta, né? E são apresentações incríveis, muito bem feitas, mas que retratam, né? Essa vibe da pandemia, entendeu? Essa vibe silenciosa, sem presença, sabe? Sem presença de público. E é uma sensação estranha, sabe? Que é até difícil de descrever. Mas que o The Weeknd trouxe pra gente um pouco mais de alegria, né? Através da música, das suas apresentações, do seu álbum After Hours e da sua era em 2020 é inegável, entendeu? Blinding Lights não foi só um hit qualquer, foi um dos maiores hits da história da música, cara. Não é exagero, tá? Não é exagero dizer isso. Eu preciso dizer que Blinding Lights quebrou tudo que é recorde. É a música mais escutada do Spotify com mais de 5 bilhões de plays no Spotify, tá? Nem preciso dizer isso.
E cara, eu digo pra você, não tem uma viva alma que não tenha escutado Blinding Lights em 2020, tá? Pode ser sua avó, seu cachorro, cara, como eu disse, todo mundo ouviu essa música. Não tem uma viva alma que não tenha escutado Blinding Lights em 2020 ou de lá pra cá. No final de 2020, ainda a indústria tentou ignorar o The Weeknd, tentou boicotar o Grammy, numa das decisões mais polêmicas da sua história, deu a ele o incrível número de 0 indicações, tanto pelo álbum como pela música mais escutada do mundo, né? É uma loucura, e o The Weeknd também boicotou, aí depois resolveram. Isso é história para outro vídeo, tá? Mas o fato é que 2020, cara, foi um ano marcado pelo medo, pela distância, pela incerteza, entendeu? Pelo isolamento, todo mundo em casa. Mas quando a gente olha para trás, é impossível a gente não lembrar de The Weeknd, de Blinding Lights, marcou, entendeu? Marcou. Quando a gente daqui 20, 30 anos, Blinding Lights ainda será. Marcou essa era, entendeu? Marcou essa era. Já, gente, já faz 6 anos. Já faz 6 anos. Então, quando a gente vier à nossa memória 2020, a gente vai se lembrar das máscaras, vamos se lembrar, né, enfim, de coisas não tão felizes, obviamente, né? Mas vamos nos lembrar também do The Weeknd, do seu terno vermelho, das luzes neon e de toda aquela estética, cara, de, sabe, você tá dirigindo à noite, isso é tão 2020, sério. O clipe de Blinding Lights é tão 2020, cara. É incrível como o The Weeknd conseguiu pegar a vibe de 2020 e colocar nesse clipe, colocar nessa música, nessa sonoridade, entendeu? Ele deu literalmente uma identidade visual pro que a gente viveu, pra essa época tão assustadora que o mundo viveu, né? Não só em 2020, mas também no ano seguinte, 2021, com Save Your Tears e outros grandes hits, cara. Com certeza 2021 pra mim também foi o ano do The Weeknd, né? Mas aí a gente já tava, ainda era um período de, né, de meio de cautela, mas já tinham muitos artistas outros voltando, né? Mas 2020 foi o ano de The Weeknd, né? Aí que nasceu esse hit astronômico que ame ou odeie. Hoje tem muita gente que odeia, mas eu duvido muito que na época. Cara, eu nunca conheci ninguém na época que não gostava do The Weeknd, não gostava de Blinding Lights, não gostava do álbum After Hours e não gostava do que o The Weeknd vinha fazendo, né? Conseguiu ser um gênio, aproveitou, não é que aproveitou, né? Não é dizer, ele se aproveitou da pandemia para ganhar nome, não, né? Eu diria que ele conseguiu usar aquele momento e se tornou um nome, né? O nome daquele período, tá? Conseguiu ser a trilha sonora do mundo. Do mundo. Há quanto tempo a gente não tem um hit assim, né? Hits assim são, cara, pouquíssimos na história da música que, enfim, né? O mundo inteiro para pra ouvir. Cara, comenta aí se você concorda com o que eu disse nesse vídeo. Eu tentei, né, eu tentei traduzir essa vibe, esse sentimento que a gente tinha na época, que o The Weeknd trouxe, né, e essa ligação que eu não vi ninguém falar, de como The Weeknd é o nome de 2020, como não existe 2020 sem The Weeknd, entendeu? E não existe o The Weeknd quem ele é hoje sem 2020 também. Então comenta aí, tá? Se você concorda comigo, o que você acha disso, qualquer coisa que você quiser pontuar aí, beleza? Se você estiver chegando aqui pela primeira vez e ama música pop, ama cultura pop tanto quanto eu, você precisa se inscrever aqui nesse canal. A gente é a central da música no Brasil, tá? Então se inscreva e entre para a nossa comunidade de amantes da música e não sai daí não, porque tá aparecendo 3 vídeos aí na tela. Clica em um deles que você não vai se arrepender ou entra no canal, tem mais de 200 vídeos, beleza? E é isso. Eu sou Vinícius, até a próxima. Fui.